Oi, hoje é resenha do conto A Vida Eterna, escrito por Machado de Assis, aqui na coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, dentro do projeto Mês do Terror, edição 2023. É opinião unânime que não há estado comparável àquele que não é nem sono nem vigília, quando, desafogado o espírito de aflições, procura algum repouso às lides da existência. Eu de mim digo que ainda não achei hora de mais prazer, sobretudo quando tenho o estômago satisfeito e aspiro a fumaça de um bom charuto de Havana. Assim começa A Vida Eterna, escrito por Machado de Assis, que conta a história de um certo senhor lá na casa dos seus 70 anos de idade, chamado Camilo da Assunção, da Anunciação, Camilo da Anunciação, que num determinado momento da sua vida, meio que foi surpreendido por uma notícia, de um amigo ausente há anos. Aliás, o seu amigo, o primeiro amigo que ele teve na vida, mas ficou afastado durante um bom tempo, da convivência, o Vaz, o doutor Vaz. Pois é, alguns dias antes ele até mandou um par de charutos para a sua casa, avisando, vou lhe fazer uma visita. E claro, Camilo ficou esperando a visita de Vaz. Dito e feito, ele apareceu por lá e foi aquela troca, de experiências de antigamente, botar tudo em dia, conversa vai, conversa vem, acho que foi um jantar, o jantar acaba, Camilo convida Vaz a ir até o seu aposento, uma coisa mais íntima, afinal de contas, um amigo de infância, então você convida para o local mais reservado da sua casa. Ok, papo vai, papo vem, meio que lá eles, os dois já curtindo o tal charuto de Havana, meio que eles pegam no sono. Aliás, a introdução do texto aqui versa sobre isso, esse estado de sono e vigília, aquele meio caminho ali entre as coisas nebulosas, você começa a ter coisas fantasiosas na cabeça, mas você também está prestando atenção no ambiente, mas ele mesmo percebeu, o Camilo, o narrador aqui dessa história, ele percebe que o amigo também já está quase já dormindo, e ele meio que se deixa levar pelos braços de Morfeu. Pois é, aí que a história começa de fato, Porque ele é surpreendido, ele é acordado com batidas na sua porta, A porta do seu quarto, lembra que eles estão no quarto do Camilo, E surge um cidadão ali maltrapilho, quase um mendigo, um velhaco, mal vestido, com o cabelo todo zoado, a barba também, a aparência dele é tenebrosa e meio que vem fazendo uma certa imposição a Camilo. E ele não entende nada, como assim? Como que esse cara chegou no meu quarto, subiu até aqui em cima? Como os escravos deixaram? Vou tratar de prejudicá-los, que isso, não pode! Ele meio que tenta fazer com que o cidadão vá embora, mas esse homem que surge, um tal de Tobias, é muito enérgico, vigoroso, e o Camilo, o protagonista aqui dessa história, ele quer, sai da minha casa, mas ele não tem ganas, não está mais viril, digamos assim, afinal de contas ele é um senhor de 70 anos, mesmo que o outro também seja um velho, não quis peitar, digamos assim, mas acontece que Tobias fala, senta aí, e ouve o que eu tenho para dizer, Na verdade, esse tal Tobias, esse homem esquisitão, completamente desconhecido, vem fazer uma proposta indecente ao Camilo. Que tipo de proposta? Bom, aquele tipo que se faz com uma arma na mão. Oi? Só que eu não vou dar mais detalhes a respeito dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, eu estou falando todo esse começo da narrativa num tom de quase riso, porque justamente a situação, embora seja tensa, e aí pode dizer que ela está começando a se aproximar da proposta desse livro de histórias de horror, de terror, do que qualquer outra coisa, principalmente na comparação que a gente fez com o primeiro conto que a gente viu no vídeo anterior aqui do Mês do Terror 2023. Sim, essa pegada desse texto tem uma sucessão de acontecimentos que vai deixando a gente tenso, ao menos. Claro, não há aquele horror explícito,
O horror psicológico, ele sim tem umas certas pitadas por aqui, mas não é também, claro, um gore, não é nada nesse sentido, embora em um certo momento você pense, puxa, vai por aí agora, mas não é exatamente isso. Mas de qualquer forma, a leveza da situação gera uma certa comicidade, com certeza, mesmo que ela seja tensa, porque o sujeito está armado, querendo fazer com que Camilo, o protagonista da história, faça algo que ele não queira. Eu sou obrigado a dizer para vocês qual é a proposta, porque senão não tenho o que comentar, ou como comentar, né? Porque se eu ficar sempre evitando os spoilers, não dá certo. Afinal de contas, o que o Tobias propõe ao Camilo? Lembrando que durante toda essa conversa entre os dois, o Vaz continua dormindo ali ao lado, né? Nem percebe que o amigo está correndo algum perigo. Pois bem, o Tobias chega para, depois de muita conversa mole, é verdade, e a personalidade do Camilo ajuda esse intruso, esse desconhecido, esse ser meio nefasto, vamos combinar, começar a ser aceito aos poucos. Digamos que o cara tem uma boa lábia, né? E fazer o quê, né? Ali tem uma arma apontada para ele, quer dizer, não está apontado, só está colocado ali na mesinha, né? Mas engatilhada, pronta para ser usada. Camilo meio que vai se sujeitando àquela situação perigosa. Fazer o quê, né? Ele tem que aceitar, inclusive, a proposta indecente. E afinal de contas, qual que é? Bom, como disse, eu tenho que dizer, né? Senão não dá para falar nada. O Tobias quer que ele, Camilo, se case com sua filha. Sim, a Eusébia, uma moça formosíssima. Inclusive ele mostra uma fotografia, passa para o Camilo fala, uau, linda. Uma moça de 22 anos, se eu não me engano, né? Ele fala, não, devolve a fotografia e fala, olha, eu até aceitaria a sua proposta, né? Porque a situação é clara, né? Ou você casa com a minha filha, ou eu uso essa arma em você dando um tiro na tua cabeça. Coisa rápida, né? É uma proposta, você aceita ou você aceita, né? Enfim, mas o Camilo tenta argumentar, né? Mesmo no pouca coragem que ele consegue adquirir ali, né? Ele fala, olha, eu gostaria até de aceitar por ela, pela Eusébia, claro que eu aceitaria. Linda, maravilhosa, na flor da idade. Só que tem um problema, eu sou caquético, filho, eu tenho 70 anos, o que eu vou fazer com a menina? Seria um sacrifício para ela, não para mim, né? Ou seja, ele tenta argumentar com, sim, um dado interessante, né? O que ele pode propor para jovem, né? Pô, tá quase morrendo, eu vou casar com a menina na flor da idade, linda, maravilhosa. Não, né? Não dá para aceitar. Mas Tobias não desiste da proposta. Ou você aceita, ou você aceita. Fazer o quê, né? Ele acaba aceitando, né? Então, basicamente, né, o futuro sogro conduz, então, Camilo à sua casa e deixa lá o Vaz ainda dormindo. Não, posso acordar meu amigo só para avisar que eu estou numa sinuca de pico? Não, deixa ele dormindo aí. Então, Tobias arrasta Camilo lá para sua casa, onde vai conhecer sua futura esposa. A partir daí, a história, quando, enfim, eles chegam por lá, e tem um detalhe interessante na condução dos dois até o próximo cenário, que é exatamente essa casa suntuosa, riquíssima, né? Cheia de coisas valiosas, né? O cara depois se revela um comerciante que veio da Índia, ou seja, o cara tem cacife, né? Mas a descrição do caminho, a gente percebe que a partir desse ponto o Machado ele começa a carregar um pouquinho no terror psicológico. Ele dá um clima à história, que lembra um pouco, por exemplo, Edgar Allan Poe, que sempre se faz valer dos cenários onde os seus personagens estão desenvolvendo a ação das suas narrativas. Ou seja, ele faz com que uma imposição do cenário faça com que nós, leitores, nos sentimos um pouco claustrofóbicos. Pois é uma coisa que vai nos apertando, nos fazendo pensar que não há saída para o personagem. De fato, né? Logo de cara a gente já sabe que ou ele aceita o casório ou ele vai morrer, mesmo que ele tenha 70 anos de idade, né? Digamos que ele ainda quer curtir um pouquinho
a vida. E, claro, a pegada da história é manter esse mistério o tempo todo. Isso fica mais complicado ainda quando se passa para a próxima fase do texto, que é exatamente o que acontece lá dentro dessa mansão suntuosa. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu comecei um pouco a matar a charada do texto exatamente quando eles adentraram ao ambiente e apareceu um certo personagem. Digo para vocês ou não, porque pode ser que vocês também, quando eu falar isso, vocês falem, já entendi tudo. Realmente é complicado, mas é um detalhe importante, porque você pode passar desapercebido num certo momento, mas depois é confirmado completamente a seguir. E aí quem não tinha entendido logo de cara, meio que mata a charada depois. Enfim, sem querer entrar na parte de spoiler, já vou entrar, mas ainda mantendo a expectativa para quem ainda não leu o texto. Aliás, digo para vocês, se vocês estão interessados em ler esta coletânea, eu deixo na descrição do vídeo o link da Amazon para você poder adquirir esse livro e acompanhar junto comigo todas essas pequenas histórias aqui presentes, como também todos os outros contos que nós analisamos em anos anteriores do mês do terror, em 2021 e 2022. Finalmente eu estou fechando esse livro aqui com as 10 últimas narrativas. Mas enfim, dá uma olhada no link e compra por ele, porque você ajuda o canal com certeza com a comissão de vendedor que eu acabo recebendo lá da Amazon. Enfim, voltando aqui. Sim, antes de entrar na área de spoiler, a história acaba terminando de uma maneira assim, cada vez mais angustiante. E a gente tem outros desdobramentos, outras reviravoltas, com certeza, mais para o término. O que sempre faz com que a gente pense, eu saquei certo, é isso mesmo que vai acontecer, mas depois acontece mais outra reviravolta e você pensa, não era isso, era outra coisa. Mas de qualquer forma, no fundo, o final em si é um pouquinho decepcionante. Então eu vou começar a falar do spoiler, se você não quiser saber nada a respeito, eu vou deixar aqui a minutagem para você pular o vídeo para lá, onde eu vou finalizar então a minha crítica aqui e atribuir uma certa nota a esse conto do Machadão. Dito que então eu vou começar os spoilers. Pula lá para frente se você não quiser saber de nada. Enfim, o que acontece então em toda esta aventura perigosa de Camilo? Pois é, ele está numa situação tensa, que ele é forçado a casar com uma moçoila. Ok, chega na casa então da família, né? E acaba descobrindo que lá dentro dessa mansão, na recepção, no casamento em si, todas as pessoas que estão presentes são idosas. Pois é, tanto quanto ele, quanto o próprio Tobias, que está fazendo a ameaça, quanto o próprio Vaz, o seu amigo, né, de infância que apareceu lá em sua casa. Quando isso acontece, eu meio que já apostei. Cara, essa história aqui é a respeito de algo super manjado. A morte vem buscar alguém. Basicamente isso, a gente podia apostar, né? Ou seja, a figura da morte é o Tobias. Na verdade, depois você começa a pensar, não, acho que na verdade quem é a morte em si, tentando ceifar alguém, levar para os confins lá do destino, é exatamente a Eusébia, porque ela é a única jovem em toda a história. Todos os outros personagens são de 60 para cima, 60, 70 e por aí vai. Acho que não é mencionado com alguém de 80, acho que não. Mas é todo mundo velhaco por aqui. Ou seja, você meio que fica pensando, a história é só isso, Machado? Você vai meio que enrolar a gente? Mas não, a história ela continua a se desenvolver de uma maneira interessante e tem outras reviravoltas. No fundo, se apresenta isso, mas ao mesmo tempo a história dessa imposição de fazer o casamento ainda é mantida pelo texto, o que é bastante interessante. O Machado ele não perde a mão, mesmo que talvez, e a gente pode até considerar talvez de propósito, que ele tenha colocado essa ideia de é a morte que vem buscar alguém. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no fundo, ele continua a manter a expectativa em quem está lendo. Ou seja, esse texto, na comparação que a gente viu primeiro lá no primeiro vídeo do projeto, que foi a Igreja do Diabo, né? Que era uma coisa mais simples, não tinha grandes desdobramentos. Aqui não, nós temos uma situação que vai tendo crescendo o tempo todo e a coisa vai ficando cada vez pior. E quando o próprio protagonista, o Camilo, ele começa a relaxar, achar que ele se deu bem na vida, finalmente, né, no finalzinho da sua vida, ele começa a se dar bem porque ele vai casar com a moçoila, não é exatamente isso, porque tem a tal da reviravolta. E eu posso contar, porque já estamos na seção de spoiler, quando enfim, são casados por um padre que também está lá presente na mansão,
e eles se recolhem aos seus aposentos para começar uma certa lua de mel, né? Aí a moçoila, a Eusébia, jovem de 22 anos, fala, não, para, fica quieto, não aguento mais, estou numa situação aqui conflitante. Ele fica todo preocupado, e o que é isso? Ela desistiu do casório, né? Mas não, ela começa a revelar um segredo. Uma boa reviravolta também acontece por aqui. Na verdade, o Camilo caiu numa armadilha. Não tem nada dessa história de a morte que veio levar alguém, né, para os confins do destino. Não era isso. Na verdade, ali é uma espécie de uma seita perigosíssima que quer pegar incautos. Incautos, sempre velhinhos. Isso era importante. Por isso que todo mundo velho ali naquela situação, nesse contexto narrativo. E ela, a única moçoila. Meio que uma certa isca, né? De fato, parece que é verdade. Aí ficou uma coisa meio nebulosa. Agora que eu pensei nisso. Ela é filha, realmente, lá do Tobias. Eu até me engasguei. Peraí, deixa eu beber água. Eita. Hein? Enfim. Depois o texto não confirma que a relação entre os dois, entre Eusébia e Tobias, é realmente de pai e filha. Agora eu fiquei na dúvida, porque tem umas coisas que não batem. Afinal de contas, o que essa seita quer? A seita é daquele tipo que faz um ritual para permanecerem vivos eternamente durante séculos e séculos. Pois é. Claro, isso pode estar acontecendo há pouco tempo. Não, na verdade, a própria Eusébia revela que ela já tem, aliás, que o Camilo é seu 5º marido, ou seja, 4 outros idosos já sumiram. Ela narra, né, que ela também é uma vítima da situação, né? Ela apenas diz que ela casa com alguém todo ano, no mesmo dia, no mesmo horário. Ela é obrigada a casar com alguém idoso e, misteriosamente, horas depois, quando já estão ali, né, começando uma certa lua de mel, digamos assim, o cidadão é convidado a ir para fora do quarto e depois desaparece, nunca mais volta por ali. A gente já cria também uma situação na nossa cabeça de uau, essa história está ficando interessante. E de fato, ela começa a dizer então ao Camilo, né, a vítima da vez, que ela encontrou um certo pergaminho que ali revelava as questões da seita e que no fundo, o que vai acontecer é que o noivo será jantado, assado. Simplesmente isso. É uma parte sensacional aqui desta narrativa. Muito bom mesmo, que, claro, a gente entende completamente o desespero, então, do protagonista. Ele quer ir embora e não consegue, patati patatá, tá quase já caindo nos braços de todos os algozes. E aí que a história também ganha um cunho também biruta, porque ele realmente é todo amarrado numa mesa e todos os caras que querem manter, né, a vida eterna, né, usando ele como sacrifício, né, matam. Enfiam uma adaga no seu coração, ele morre, mas continua narrando a história, porque sim, é contado em primeira pessoa, tudo que acontece por aqui. Ele diz, eu morri, estou morto, e agora? Alguém percebe, eu sou muito alto, muito gordo, não vou caber dentro do forno, o que vão fazer? Vão me picar para entrar mais fácil, né? Ou assar aos poucos. E ele começa a narrar que está sendo picado para lá e para cá, ou seja, a história ganha um contorno meio maluco. Como assim? Você já morreu e ainda continua contando a história? Como que pode? Aí que vem um parte que eu achei um pouquinho decepcionante, porque tudo se revela um sonho. De repente, Camilo acorda, Vaz, né, também, na verdade é o Vaz que tira ele lá do pesadelo e fala, você estava gritando aí, me fez acordar, o que foi que aconteceu? Aí ele fala, não, aconteceu tal coisa, sou sujeito estranho, fui obrigado a casar, depois eu caí no meio de canibais e patati. O que o amigo Vaz fala? Poxa, grande história, por que você não escreve e publica isso? Pois é, no fundo, a gente chegando aos finalmente, essa história ela tem um quê metalinguístico, né? É a história que conta uma história. Sim, algo também clássico nos contos. Algo bastante divertido às vezes um pouco decepcionante. No meu caso, eu achei que foi algo que eu achei o texto. No fundo, eu não gosto desse tipo de história, onde no fim tudo se revela algo que não é exatamente o que você estava pensando. De fato, eu fico muito desapontado quando eu chego nesse ponto de uma certa narrativa. Sempre ao final, claro, né? Às vezes
tá no meio, tem outra reviravolta, mas no fundo, eu não gosto disso, eu acho muito fraco mesmo. Mas a gente precisa lembrar que esse texto foi escrito em 1870. Esse tipo de recurso narrativo pode ser interessante lá naquele tempo. Hoje em dia, muitas pessoas também não gostam como eu. Só que tem um porém. Esse recurso é utilizado justamente porque essa história é uma história de metalinguagem, ou seja, se justifica esse estado de não era bem o que você estava vendo até agora, era outra coisa. Aí, ok, ou seja, pode se valer desse truque. O Machado não estava errado, o Machado não estava enganando a gente, porque ele estava entregando uma pilhéria para nós o tempo todo e a gente não percebeu. Esse texto aqui ele foi publicado em 1870, como eu já comentei, no Jornal das Famílias, no ano do ano, né, 7, número 1, em janeiro de 1870, com o pseudônimo de Camilo da Anunciação. O Machado escreveu esse texto com o pseudônimo de Camilo da Anunciação, que é o nome do protagonista aqui da história. Sim, a história é metalinguagem o tempo todo. Por isso que o final, ele não é assim fraco. Ele é uma boa sacada, ele se torna uma boa sacada por causa disso. Portanto, no fundo, a história em si, ela tem um dinamismo bastante interessante, por mais que num certo momento dela você possa até dizer, saquei o final, eu saquei, ou não saquei. Pois é, eu não saquei, mas teve mais uma, duas, quase 3 reviravoltas depois, ou seja, eu não saquei nada. O Machado estava me enganando? Não sei. Foi intencional? Não sei. Eu deduzi porque eu já vi um monte de histórias parecidas? Pode ser que sim, pode ser que não. No tempo que ela foi escrita era algo mais vibrante, algo mais inédito? Pode ser também. De qualquer forma, o texto ele é bom, ele ganha ares interessantes, ele sai de uma situação tensa, vira algo quase um pouco na base do caramba, que situação perigosa, mas isso vai ter um crescendo que vai convergindo para um momento de horror de fato, que faz com que o texto se encaixe mais nessa coletânea, ou seja, e também a parte engraçada da história. Não tem como dizer que isso aqui não é uma situação de se fazer rir, porque ela é também tem uma pegada muito boa de comicidade, com certeza. Enfim, eu curti bastante A Vida Eterna, de Machado de Assis, e portanto, para esse texto aqui, eu atribuo 4,5 asteriscos. Não dá para dizer que é um texto sensacional, outra obra-prima do Machado de Assis. Não, pouco talvez para o meu gosto pessoal, mas pode ser que muitas pessoas considerem como isso aqui uma pequena história realmente inesquecível. Na verdade não é, para falar a verdade. É que o Machado consegue segurar todas as tensões aqui presentes, ele apresenta e faz ainda um crescendo em cima daquela base inicial. Nesse ponto, o Machado está sensacional por aqui. Se valendo de um protagonista medroso, que também dá um gostinho mais para essa história também. 4,5 asterisco por aqui está sensacional, com certeza, na minha opinião. Mas eu quero saber o que vocês acham desse texto do Machadão. Concordam que ele é dinâmico? Concordam que ele é meio simplista num certo momento? Dá para deduzir o final da história? Sim ou não? Digam aqui nos comentários do vídeo. E vamos combinar que na próxima sexta-feira nós continuamos aqui com o projeto Mês do Terror 2023, com outro texto do Machado de Assis, que dessa vez será um que eu ainda não fiz a leitura neste momento aqui. Será um esqueleto. Bom, pelo título parece algo macabro, mas a gente só vai descobrir se é de fato assim a pegada quando a gente chegar lá na análise na próxima sexta-feira. Enfim, tchau!